A atuação do Vinícius Júnior contra o Paraguai pela Copa América foi tão significativa, foi tão encantadora, que já faz a gente começar a pensar: será que realmente ele vai atingir o mesmo nível do Real Madrid na seleção brasileira? E será que ele finalmente destravou, ele estreou pela seleção? Vamos fazer uma análise de como foi a atuação do Vinícius Júnior contra o Paraguai na seleção brasileira, assumindo um protagonismo que a gente não via desde o Neymar. Olha, o jogo ele estava completamente complicado, tá? Para quem assistiu realmente a partida, até os 30 primeiros minutos o Brasil ele batia a cabeça numa defesa muito bem estabelecida, muito bem armada, como foi a do Paraguai, repetindo muitas vezes uma linha de 5 com 4 jogadores muito aproximados e dando uma dor de cabeça pro Brasil, assim como fez a Costa Rica. No jogo contra a Costa Rica, você via alguns jogadores tentando uma jogada individual, como por exemplo o Savinho, mas você via que não dava em nada. E principalmente o Vinícius Júnior. Tanto que o destaque do jogo foi o Rodrigo. Nós tivemos muito mais Rodrigo e menos Vinícius, e nesse jogo contra o Paraguai nós tivemos mais Vinícius e menos Rodrigo. Só que desde o primeiro minuto, o Vinícius ele já tentava algo diferente. Ele já recebia a bola, ele já tentava um drible, ele já tentava ganhar no 1 contra 1, muitas vezes com uma marcação dobrada, às vezes triplicada, tá? E a justificativa do jogo contra a Costa Rica pro Vinícius não ter ido bem é que muita gente falou que ele tava com uma marcação dobrada, tá? E nesse jogo, ele jogou com uma marcação dobrada contra o Paraguai. No Real Madrid, ele joga com uma marcação dobrada. O problema que a gente via é que estava na confiança. Tava também na falta de entrosamento, mas estava muito mais na confiança. E no jogo contra o Paraguai, o Vinícius Júnior teve uma confiança absurda. Ao ponto dele pegar a bola, ele conseguir ganhar na corrida, ele conseguir ganhar no drible, ou seja, ele estava cada vez mais sentindo mais vontade, mais fome de vencer. E aí você começa a ver que vários toques ele estava recebendo, ele estava indo para 1 contra 1. Só que o Brasil ele estava esbarrando numa defesa e quando ele estava conseguindo finalizar, ele teve a chance de fazer o gol, perde o pênalti com o Lucas Paquetá. O mais legal que a gente viu foi que o Dorival ele entende que a seleção brasileira estava um pouco travada, ele traz o João Gomes para o meio e ele joga o Paquetá mais para a ponta, ele joga o Paquetá mais para o lado. Isso dá uma liberdade maior para os atacantes, porque você não tem um meio-campo tão engessado, você não tem um ataque precisando se recompor um pouco. Ele dá mais liberdade para o Vinícius Júnior ele atuar entre as linhas e fazer trocas de posições com o Rodrigo, como eles fazem no Real Madrid. E o Vinícius Júnior ele sente essa liberdade, ele vai para cima. Mesmo o Brasil perdendo o gol, o Brasil não baixou a cabeça, o Brasil não deixou de atacar e mesmo assim confiou no protagonismo do Vini. Joga a bola mais para ele e o primeiro gol foi algo absoluto, foi algo completamente de entendimento que faltava para a seleção brasileira, que é a movimentação. O primeiro gol do Brasil é uma jogada pura de movimentação de alguém que entende que precisa furar uma defesa. O Vinícius Júnior recebe a bola, ele vai para dentro, ele tabela com o Rodrigo, devolve, tabela com o Paquetá, se projeta e recebe o passe nas costas, tirando do goleiro para fazer um golaço. Primeiro gol do Brasil foi um golaço de um time que sabe que precisa se movimentar mais. E essa era uma das críticas também contra o jogo da Costa Rica. Falta de movimentação da seleção brasileira. Então, um time que se movimentou, um time que entendeu que o adversário estava ali para poder marcar e que precisava furar essa defesa. Dito e feito. Vinícius Júnior, na sua jogada, na sua velocidade, tabelando com os companheiros, ele consegue achar um espaço e ele faz um golaço. A partir do primeiro gol feito, o Brasil ele tira um caminhão das costas e ele começa a desempenhar ainda mais. Fazendo um segundo gol de jogada de pressão, de jogada de entendimento, que o Paquetá ele bate o pênalti, que ele inclusive fala com o Rodrigo, olha, eu deixo para você bater o pênalti, que o Paquetá já tinha perdido. O Rodrigo ele vai lá e deixa o Paquetá bater. E o Paquetá ele faz o 2 a 0 pro Brasil. E depois disso o Brasil ainda tem mais volume, consegue chegar no terceiro gol, com o Vinícius Júnior fazendo uma marcação-pressão junto com o Rodrigo. A bola bate no Vinícius Júnior e entra. E aí, no segundo tempo, o Brasil administrou o jogo ao ponto de tomar um gol do zagueiro Almiron, do Paraguai, e depois fazendo o quarto gol. E o Brasil, ele teve uma coisa muito fundamental, que foi tirar o peso, como eu falei agora há pouco. Tirou o peso, o Brasil entendeu, olha, eu consigo desempenhar melhor, eu consigo ter mais confiança. E foi isso que aconteceu. Você já viu alguns jogadores com um semblante melhor, você já viu os jogadores tendo mais espaço e tendo muito mais confiança para conseguir exercer. E nada foi diferente em relação ao Vini. O Vini, ele teve 7 dribles certos. Isso não acontecia desde o Neymar em 2011, se não me engano, pelo que eu tava vendo.
Então ele foi um jogador do Brasil que nesses últimos anos, essa última década, foi o que mais acertou drible depois do Neymar. E aí você vê que ele tirando uma nota alta e ele tendo esse tipo de atuação, já faz a gente entender que ele tem potencial sim para assumir um protagonismo. Ele tem confiança para isso e ele tem talento para isso. A questão era a confiança. E a gente vê que o Brasil ele consegue desempenhar isso sim. O que falta no Brasil é conjunto. Tendo um conjunto para deixar os seus jogadores cada vez mais livres para eles conseguirem desempenhar, ele consegue ter resultados melhores. Porque a seleção brasileira tem bons jogadores. Você tem uma dupla de ataque que é titular do melhor time do mundo, que é acostumada a ganhar Champions. Os caras ganharam 2 Champions em 2 anos, então não é possível que eles não tenham talento para exercer função na seleção brasileira. O que falta é entendimento e mapeamento dentro de campo. Isso eles tiveram contra o Paraguai. Então a gente já faz pensar, o Vinícius Júnior ele consegue ter um protagonismo? Pelo que a gente viu ontem, sim. Ele consegue sim. Então, isso deixa cada vez mais alegre, isso deixa cada vez mais o próprio jogador bem, porque a atuação que ele teve ontem é de tirar o chapéu. Aí muita gente vai ficar falando, ah, mas foi contra o Paraguai, mas não interessa. Contra a Costa Rica teve crítica. E contra o Paraguai a gente tem que elogiar sim a atuação. Porque merece e merece. Então, que o Brasil ele tire o peso das costas, que ele consiga ter mais leveza para poder desempenhar a função, porque contra a Colômbia vai ser um adversário mais difícil, vai ser com melhores defensores, mas ele entendendo que movimentação, que tem na liberdade que tem no Real Madrid, consegue se livrar de qualquer defesa. Eu quero saber o que você acha. Você acha que o Vinícius Júnior teve uma boa atuação? Você acha que ele vai ter o nível do Real Madrid na seleção brasileira? Deixa aqui nos comentários, não esqueça de se inscrever no canal. E tamo junto, e até a próxima. Valeu!